Aleluia. Pessoal, nós vamos dar início à palavra, né? Eu já tenho falado desde o princípio do vídeo, para que você possa compartilhar. Glória a Deus. E nesse momento nós vamos estar lendo no livro de Números, né? No capítulo 12, a partir do versículo 6, número 12, a partir do versículo 6, para a glória de Jesus. Espero que você tenha uma Bíblia aí, que você possa abrir a palavra de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, para a glória de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Gerlândia chegando aí. Glória a Deus. Aleluia, tia Marlene. Estamos juntos em espírito aqui, adorando ao Senhor em oração para a glória de Deus. Aleluia. É isso aí. Em nome de Jesus. Glorificando o nome de Deus. Aleluia. Exaltando o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos adorar o Jesus Cristo Todo-Poderoso para a glória de Deus. Amém? Quem tem a Bíblia aí, abre aí no livro de Números, vou dar alguns segundos aqui para você encontrar aí, capítulo 12, versículo 6, quero ler com vocês, nós vamos passear na Bíblia nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus, tudo para a glória de Deus, tudo para o poder e honra e glória do Senhor nas nossas vidas. Seja manifestada a presença de Deus cada dia mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Bem, eu vou ler, em nome de Jesus, Números 12, 6 ao versículo 8, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: todos encontrados? Dá um ok aí, glória a Deus. Irmã Patrícia, glória a Deus, Pai de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. E diz assim, livro de Números, capítulo 12, versículo 6 ao 8, ele diz o seguinte: e disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos estar falando sobre intimidade. Buscando intimidade com o Senhor é o título da palavra. Ou seja, intimidade significa uma ação afetiva de proximidade, né? De proximidade entre duas pessoas ou as pessoas, né? E ter fidelidade, para abrir o coração, ter liberdade para abrir o coração, compartilhar sonhos, conquista, desafio. Ou seja, Deus ele deseja ter essa comunhão com o homem, essa intimidade conosco. Ou seja, para nós termos intimidade, a gente precisa de alguns passos para alcançar essa intimidade com o Senhor. Para quem quer buscar uma intimidade com Deus, ela precisa entender alguns princípios que nós precisamos alcançar em nossas vidas e algumas ações que nós devemos ter em nós, para que possamos alcançar essa intimidade com Deus. Se eu busco intimidade com Deus, então eu preciso alcançar, eu preciso ter isso na minha vida. Ou seja, primeiro, para mim ter intimidade com Deus, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar a sua face, a sua presença, né? Ou seja, e aí Isaías diz no capítulo 55, né? Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz assim, olha só o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Ele diz o seguinte, glória a Deus, vamos ler Isaías em nome de Jesus, 55, 6. Nós conhecemos, todos nós conhecemos esse versículo, acredito. Vamos lá, buscar o Senhor. Ou seja, ele diz assim, 55, versículo 6, ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, todos nós, até na palavra passada, no domingo passado, na quinta passada, a gente pregando a palavra, nós falamos aí
sobre esse versículo, esse capítulo 55, 6, que é busca o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, aproxime-se dele enquanto ele está perto. Ou seja, para mim ter uma intimidade com Deus, eu preciso buscar o Senhor. Para mim ter uma intimidade com Deus, eu preciso me aproximar dele para que eu possa ter uma intimidade com ele. Para termos uma intimidade com as pessoas, com alguém, a gente precisa estar próximo dele. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo e um momento em que a humanidade, o homem precisa entender que é tempo de buscar essa intimidade com Deus. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de estar perto de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que está nos dizendo, está nos anunciando a importância de estar próximo de Deus, de estar perto do Senhor, ou seja, de buscar a presença de Deus. Ou seja, nós, nação, as nações e nós, precisamos entender esse princípio que deve ter na nossa vida, esse hábito que nós devemos ter de todos os dias buscar a face de Deus, todos os dias estar na presença de Deus. Ou seja, no versículo de Jeremias, você pode abrir aí Jeremias, também não são versículos desconhecidos, todos nós conhecemos. No capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, ele diz o seguinte, aliás, 13 a 14, ele diz o seguinte, no versículo 13 e 14, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Mas era preciso o quê? A nação de Israel invocar, precisa a nação de Israel buscar a presença de Deus de todo o coração. Assim, eles encontrariam o Senhor. E encontrando o Senhor, ou seja, eles encontravam o que? Eles iriam encontrar o que? A liberdade deles. Eles iriam encontrar o livramento deles. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a Deus e ser liberto do medo, ser liberto das mentiras, ser liberto dos interesses que vem para assombrar, para assustar as pessoas, ou seja, e viver diante de Deus com confiança no Senhor. Buscar intimidade com Deus, estar íntimo de Deus, nos traz segurança, nos traz uma certeza da salvação e do livramento. Quando temos intimidade com Deus, temos a salvação, alcançamos a proteção e entendemos Ele como uma nossa rocha, como a nossa fortaleza. Isso é importante. Agora nós vamos passar para outro, que para ter intimidade com Deus, buscar o Senhor, mas também precisamos conhecer a Deus. Ou seja, a busca nos leva a conhecer, e conhecer é um passo importante, porque quando eu conheço o Senhor, conhecer e buscar estão ligados, porque quando eu conheço, eu continuo buscando, e eu conheço porque eu busquei, ou Deus me buscou, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, mas existe a busca pelo Senhor. A nação de Israel aqui estava desviada em Jeremias, elas estavam longe de Deus, mas Deus diz, busca-me de todo o coração e me achareis. Então, a nação que nós estamos vivendo hoje, ou a geração que presente hoje, ela precisa buscar o Senhor, ela precisa se aproximar de Deus. Conhecer o Senhor, presta atenção, buscar e conhecer, guarda esses dois aí no coração. Olha só, nota aí, conhecer a Deus é um passo importante. Olha só o que diz Jeremias aí também, em Jeremias, no capítulo 9, volta para trás aí, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, 24, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 24 diz assim, mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, se você quer se gloriar, gloria-se em Deus, ou seja, em conhecer, né? Em me conhecer, ele diz, ou seja, e saber que ele é Deus, ou seja, a importância de ter uma intimidade com Deus. É preciso entender que para ter essa intimidade, nós precisamos procurar conhecer o Senhor. Olha só, o Senhor diz aqui no livro de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24, mas o que se gloria, ou seja, você que se gloria, nós que nos gloriamos, devemos nos gloriar em conhecer a Deus.
Então, ó, para ter intimidade com Deus, precisamos conhecer. E isso é importante. Olha só, Oséias, capítulo 4, no versículo 6, ele diz o seguinte: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Olha só, uma nação inteira, ela se perde por falta de conhecimento. Um povo inteiro, uma família inteira, ela se perde no caminho por falta de conhecer a Deus, de procurar a Deus, de buscar o Senhor, de procurar conhecer o Senhor. Aí, o Senhor diz por meio do profeta Oséias: ó, o meu povo está se perdendo ou se perde por falta de conhecimento, por não me conhecer, por não conhecer a minha palavra, por não conhecer os meus mandamentos, a minha lei. Ou seja, significa que eles não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor. Ou seja, então é preciso entender que o conhecer a Deus nos traz a salvação, nos traz a direção correta e certa, porque se eu não conheço, eu me perco. A falta de sabedoria, a falta de conhecimento de Deus me faz estar perdido nesse mundo, me faz viver nessa vida uma vida perdida. Mas quando eu encontro Deus, quando eu conheço o Senhor, eu me acho nele, então eu tenho uma direção, porque a palavra de Deus, ela se torna lâmpada para a minha vida e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela me direciona. A palavra de Deus, ela me dá a direção das minhas atitudes, a direção das minhas decisões, das minhas escolhas. Então eu começo a fazer escolhas que glorificam a Deus e que vai abençoar a minha vida. Porque quando eu busco as escolhas, as decisões e viver uma vida de forma que exalta e glorifica o nome do Senhor, eu sou abençoado. Porque todas as vezes que eu procuro conhecer a Deus, eu sou abençoado. Todas as vezes que eu procuro estar na presença de Deus e busco a presença dele, eu sou abençoado. Isso é que o homem tem que entender nos dias difíceis que nós estamos vivendo. É porque a geração tem vivido distante de Deus. Nós temos vivido distante do Senhor. O homem tem se afastado de Deus e tem vivido distante de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que é para a humanidade refletir sobre sua vida, sobre seus atos, sobre suas atitudes, sobre suas escolhas. Porque nós temos escolhido aquilo que tem trazido prazer para a carne, mas o homem precisa buscar aquilo que vai glorificar e vai exaltar o nome dele, o nome do Senhor, e vai glorificar, porque tudo que fazemos para a glória de Deus, isso é beneficiante, beneficia a nós, nos abençoa. Ou seja, a bênção de Deus está sobre as pessoas que obedecem os seus mandamentos. Olha só, conhecer a Deus. Mas em Oséias, no capítulo 6, ainda falando de conhecer, em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias 6, 3, ele diz o seguinte: conhecemos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos próprios. Ou seja, o profeta, ele dá uma palavra para a nação e diz: olha, conheçamos e prossigamos. Ou seja, eu não posso parar de buscar esse conhecimento de Deus, da presença, da essência de Deus na minha vida. Aí ele diz: conheçamos e prossigamos firmemente. É firme, não pode cair, não pode vacilar. É firmemente. E firmemente adorando, conhecendo o Senhor. Ou seja, conhecimento de Deus nos traz o livramento e a certeza que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Quando eu conheço Deus, quando eu conheço a sua palavra, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza, eu tenho uma verdade em mim. Então eu sei, ela vai se cumprir. Como o profeta diz: tão certo como o sol nasce, né, a vinda do Senhor ocorrerá sobre todos nós, né, e descerá. Ou seja, como virá como chuva boas, né? A todos nós como chuva boa, que vivifica a terra no tempo certo, apropriado. Ou seja, primeiro, busca o Senhor, conhecer o Senhor, e agora, para mim ter uma intimidade, buscar uma intimidade com o Senhor e ter uma intimidade com Deus, ou seja, eu preciso obedecer. Agora que eu conheço o Senhor, eu tenho que obedecer. Agora que eu conheço a sua palavra, eu preciso obedecer a sua palavra. Olha só o que Deus fala sobre obedecer. Lá em 1 Samuel, todo mundo sabe que 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz que o profeta, ele chega e diz para Saul: Saul, para Deus é melhor a obedecer do que sacrificar. Ou seja, a obediência é algo que agrada a Deus. A obediência é algo que vai me firmar no Senhor, na sua palavra, é algo que vai me dar
raízes em Deus, porque eu estou firme, porque a Bíblia diz que todo aquele que ouve, o próprio Jesus, ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, a compararei a um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade, bate contra aquela casa, ela não cai porque ela está firmada na rocha, ou seja, ela está enraizada, ela está edificada, os seus alicerces é a palavra de Deus. Olha só, o que diz em Romanos, abre aí Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 16 ao versículo 18, nós vamos ler Romanos 6, glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 18, versículo 16 ao 18, glória a Deus, que diz assim, olha só o que diz aqui. Aleluia, igreja, glória ao nome do Senhor. Versículo 16 ao 18 do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, versículo 16 ao 18, ele diz assim: E não sabeis vós que... Perdão, vamos de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois vós daquele a quem obedeceis, são servos de quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A liberdade do pecado fostes feito servo da justiça. O que Paulo está falando aqui é que antes eu era escravo do pecado, eu obedecia ao pecado, né? Eu obedecia ao pecado. Romanos 6, 16 ao 18 a gente leu. Eu obedecia ao pecado, mas agora eu obedeço à justiça. Eu sou servo agora da justiça. Eu sou escravo agora de Cristo. Eu estou preso em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, se eu sou servo de Deus, então eu obedeço agora à palavra de Deus. Não tem como eu ser servo de Deus e obedecer ao pecado. Se eu sou servo de Deus, eu obedeço à palavra do Senhor. Então, a obedecer significa aquele a quem eu estou por baixo da sua autoridade. Eu estou por baixo da autoridade que está em Cristo Jesus por meio da sua graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só o que fala ainda sobre obedecer em Atos. Atos 5:29, em nome de Jesus. Continue firme aí que Deus vai continuar falando em nome de Jesus. Receba aí essa palavra para a glória de Deus. Ter intimidade com Deus. Eu preciso buscar. Para ter intimidade com Deus, eu preciso conhecer. E para ter intimidade com Deus, eu preciso obedecer. Olha só o que diz aí no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, ele diz o seguinte. 29, ele diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, Pedro aqui estava sendo proibido de pregar o evangelho. Mas olha só, a Bíblia diz que eles se levantam e dizem: Olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, Deus está acima de qualquer coisa. A palavra de Deus está acima de qualquer palavra. Nada pode fazer com que eu venha desobedecer a palavra do Senhor. Em primeiro lugar na minha vida e na sua deve ser a palavra de Deus. Em primeiro lugar em uma casa e uma família tem que ser a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, em uma nação tem que ser a palavra de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E Pedro diz, em primeiro lugar eu vou obedecer a Deus. Se vier qualquer ordem para mim desobedecer ao Senhor, e o chamado que Deus tem para minha vida, eu vou desobedecer qualquer chamado humano, para obedecer o chamado de Deus. Se essa lei ou essa ordem humana seja para desobedecer a meu Deus, eu não vou fazer isso, eu vou obedecer o meu Senhor. Ou seja, acima de tudo, Deus. Acima de tudo, o Senhor, para a glória de Jesus. Olha só, no livro também ainda de 1 João, olha só o que diz em 1 João. Livro de 1 João. Glória a Deus. Tem um pessoal chegando aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 João, em nome de Jesus. 1 João, abra aí. 1 João, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim. Se você encontrou, leia aí em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz o seguinte: Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esse é a caridade, é o amor de Deus, ou seja, que guardamos os seus mandamentos, que obedeçamos os seus mandamentos. Ou seja, porque isso é alegria, é o amor do Senhor. Então, olha, primeiro,
Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso buscar a presença do Senhor. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso conhecê-lo. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso obedecê-lo. Se nós buscamos uma intimidade com Deus, agora, quarto, nós precisamos temê-lo. Olha só o que a Bíblia diz sobre temor ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 25, 14, para a glória de Deus. Aleluia. Salmo 25, 14. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 25, versículo 14, ele diz o seguinte. Olha só o que diz no Salmo 25, 14, ele diz assim: o segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha só, o segredo, ou seja, eu só vou obter o segredo de alguém se eu tenho intimidade com essa pessoa. Se eu passo para essa pessoa uma segurança e uma confiança. Ou seja, Deus ele tem revelações, Deus ele quer mostrar-se a nós. Ele falou para Miriam e para Arão, olha só, com os outros profetas eu manifesto em sonho e em revelação. Só que há uma diferença em meu relacionamento com Moisés. E o meu relacionamento com Moisés, ele é face a face, eu falo com ele direto. Ou seja, eu não tenho intermediário com Moisés, eu vou direto a Moisés e falo com ele. Ou seja, eu não falo com Moisés por visão. Ou seja, a intimidade de Moisés era diferenciada. Por quê? Porque a Bíblia também fala que Moisés era da sua casa fiel. Moisés era um homem simples e manso. Ou seja, e era um homem fiel a Deus em toda a sua casa. Obedecia ao Senhor, buscava a sua face, a sua presença, procurava a Deus e cumpria aquilo que Deus determinava para a vida dele, o chamado dele. Então, Deus tinha uma intimidade com Moisés. Ou seja, a Bíblia diz aqui que o Salmo diz que o Senhor, no Salmo 5, que nós acabamos de ler, que fala no 14, ele diz que, no 14, ele diz assim, o segredo do Senhor é para os que temem. Todos nós que buscamos a face de Deus, todos nós que buscamos a intimidade com o Senhor, todos nós que buscamos, procuramos conhecer o Senhor, todos nós que obedecemos o Senhor e todos nós que tememos ao Senhor, nós recebemos essa revelação dos segredos de Deus para a nossa vida. Deus ele passa a ministrar em nós aquilo que ele tem para nós, os pensamentos dele. Nós passamos a receber Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, e nós temos a revelação da palavra em nossa vida. E nós passamos por meio da palavra e do temor ao Senhor, ou seja, ter uma intimidade com Deus, passar a conhecer as vontades de Deus e os propósitos de Deus para o homem, e para mim e para a sua vida em particular. Ou seja, e aí está o segredo, é temer ao Senhor. Porque Deus ele revela os seus segredos àqueles que o temem. Todos aqueles que temem ao Senhor, o Senhor tem uma intimidade com ele. O Senhor se revela a ele. O Senhor se apresenta a ele. O Senhor se manifesta na vida dele. O temor ao Senhor é um passo importante. Olha só o que diz em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. Em nome de Jesus, Eclesiastes 12, 13, ele diz o seguinte. Glória a Deus. Abra aí no livro de Eclesiastes. Em nome de Jesus. Glória ao Santo Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ou seja, capítulo 12, em nome de Jesus, capítulo 12, versículo 13, para a glória de Deus, aleluia. Aqui, 12, 13, e diz assim, se você não encontrou aí, note aí, em nome de Jesus. Ele diz assim, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha que coisa forte. Eu vou ler de novo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. É o dever meu, seu. É o dever de todo homem temer o Senhor. Ou seja, todo o dever do homem consiste em temer a Deus. Quando nós deixamos deixamos esse dever de lado, nós sofremos as consequências.
Porque nós ficamos vulneráveis quando nós saímos debaixo dessa intimidade, dessa presença de Deus. Então é muito importante entender que o que nós estamos vivendo está nos chamando ou chama a atenção do homem para esse princípio. O princípio de parar para ouvir a palavra de Deus, o princípio de parar para entender a importância de temer a Deus, a importância dessa intimidade. Nós precisamos de uma intimidade maior com Deus. Nós precisamos de uma proximidade maior. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Ou seja, Deuteronômio, capítulo 5 e 29, diz o seguinte, 5 e 29, eu gostaria que você abrisse comigo, você que tem a palavra de Deus, 5, 29, ele diz assim, olha só o que diz aqui, ele diz, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Olha só, Eclesiastes fala que é o dever do homem temer a Deus. É um dever. Eu não posso fugir disso. Como é que eu quero Deus? Como é que eu quero a ação de Deus na minha vida? Eu quero o livramento, eu quero a salvação, mas eu não quero temer. Não, não pode ser assim. Se eu conheço Deus, se eu busquei, eu conheço Deus, eu estou obedecendo, então lógico que vem o temor. Essas coisas estão interligadas. Tenho o temor de Deus. Então, se eu tenho temor, eu tenho que entender que esse é o meu dever, temer a Deus. Olha só, temer ao Senhor. E aqui no Deuteronômio ele diz, mas olha só, quem dera que se eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse os meus mandamentos. Ele diz, seria bom, seria tão bom para eles como para os vossos filhos. Ou seja, temer a Deus desse a bênção não só para mim, mas para toda a minha família, todos os meus filhos, toda a minha família. Ou seja, a minha casa. Ou seja, obedecer a Deus é um princípio daqueles que querem uma intimidade com Ele. O temor do Senhor. Mas olha só, vou ler mais um versículo falando sobre temor, que está lá em Apocalipse, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. 15, 4, ele diz o seguinte. Olha o que Deus fala na palavra dele. Ele diz assim, 15, 4. Capítulo 15, versículo 4 de Apocalipse, ele diz o seguinte. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha só, quem não te temerá, Senhor? Olha, o homem pode não temer Deus agora, mas vai chegar uma hora, vai chegar um dia, vai chegar um momento que todos vão temer. Ou seja, quem não te temerá, Senhor? Ou seja, todas as nações vão chegar um dia de se curvar diante de ti. Vão chegar um dia, ou seja, de prostrar-se perante ti. Ou seja, porque os teus juízos são manifestos. O juízo de Deus vai se manifestar. A mão de Deus, o poder de Deus vai se manifestar. É muito importante que a igreja esteja na presença de Deus. E a presença de Deus, ela é alcançada pela intimidade de Deus, pela busca por essa intimidade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha só, mais um passo para quem quer ter uma intimidade com Deus. Está relacionado ao amor. Olha só o que diz, né? Sobre o amor. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, vou repetindo aqui agora. Se eu quero buscar uma intimidade com Deus, eu preciso passar por isso. Buscar o Senhor, conhecer o Senhor, obedecer o Senhor e temer o Senhor. E agora, amor. É preciso amá-lo. Olha só o que diz em Romanos, no capítulo 8, 39. Romanos 8, 39, glória a Deus, aleluia. Quem tem aí, abre aí Romanos 8, 39, para a glória de Jesus. 8, 39, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele diz assim, no 8, 39. Ele fala o seguinte. Glória a Deus. O quinto, amor. Olha o que diz aqui. 39, ele diz assim, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler mais uma vez. Vou ler no 39, eu li o 38, vou ler o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? Ou seja,
Quando eu tenho uma intimidade com Deus, olha só que coisa linda e forte. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, quando eu busco essa intimidade com Deus, eu passo por esse processo que eu já citei aqui, de conhecer, de busca, de obedecer, de temer, chega o amor. Ou seja, quando eu tenho essa intimidade com Deus, Romanos 8,39, ele me diz que nada pode me separar deste amor. Ou seja, eu estou tão enraizado em Cristo, eu estou tão enraizado, eu estou tão firme na rocha, eu estou tão em Deus, em uma intimidade com Ele, que nada vai me separar do amor de Deus. Ou seja, ele diz nada. Ou seja, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra coisa vai nos separar do amor que está de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. O amor de Deus está sobre Ele. Então eu estou debaixo desse amor. Esse amor está sobre mim. Aí quando eu tenho essa intimidade com Jesus, nada me separa deste amor. Nada. Não é gripe, não é vírus, não é mentira que estão espalhando por aí. Não é nada. Nada vai me separar do amor de Deus. Você está entendendo? Então é importante amar a Deus acima de todas as coisas. É importante estar debaixo desse amor de Deus para a glória de Jesus, porque estando debaixo desse amor, nós estamos guardados e protegidos em nome de Jesus. Olha o que diz em Mateus 10:39 também. Mateus 10:39, em nome de Jesus. Mateus 10:39, gostaria que você abrisse aí Mateus 10:39, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. É o amor. Ou seja, o quinto passo é o amor para ter uma intimidade com Jesus. Olha lá, Mateus 10:39, ele diz assim: quem achar, olha só, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, se eu tenho uma intimidade com o Senhor, se eu tenho intimidade com Deus, se eu quero ter essa intimidade com Deus, eu preciso perder a minha vida do pecado. Eu preciso perder a minha vida onde eu vivia antes, no pecado, na satisfação da iniquidade, da concupiscência. E eu preciso deixar essa vida para lá, perder ela, para alcançar uma vida em Cristo Jesus. Aí diz em Mateus 10:39, quem perder a sua vida, né? Quem perder a sua vida, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, eu perco essa vida de pecado e encontro uma vida em Cristo de santidade. E essa vida me leva para a vida eterna em Cristo Jesus. Aí sim eu encontro a vida, porque o homem ele só encontra a vida em Deus, através de Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso entender esse amor. O amor de renunciar a minha vida carnal para viver uma vida espiritual, uma intimidade com o Senhor. Viver uma vida em que eu entendo que esse mundo já não é mais o meu lugar. O meu lugar é celestial, é com Deus, aonde Jesus diz que irá preparar morada para nós. Então eu perco essa vida aqui para alcançar uma vida eterna com o Senhor. E ele diz, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E eu perco essa vida por amor do Senhor, porque eu acho nele a vida eterna. A verdadeira vida está no Senhor. Então, se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso entender que o amor está envolvido nessa intimidade, porque eu amo tanto o Senhor a ponto de renunciar à minha vida de pecado para viver a minha vida de santidade com Ele, para alcançar a vida eterna que só encontramos em Jesus Cristo. Então, quinto passo, o amor. Olha só o que diz também em Lucas 10:27. Lucas 10:27, ele diz o seguinte: glória a Jesus Cristo. 10:27, ele diz assim, eu vou ler, vai ficar anotado aí, 10:27, você pode ler depois se você não der conta de me acompanhar, mas escuta aí o que diz aqui em Lucas 10:27, ele diz assim, e aconteceu que dizendo ele estas coisas, Lucas 10:27, eu estou no 11, Lucas 10:27, e diz assim, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor está relacionado em uma intimidade com Deus. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Acima de tudo, eu preciso amá-lo.
E quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu amo o próximo. Quando eu tenho envolvido em mim este amor, eu passo a ter essa intimidade mais enraizada na minha vida, no meu coração. Essa intimidade com o Senhor. Mas olha só, para nós adiantar, você já entendeu até aí, para mim ter uma intimidade, para quem busca uma intimidade com Deus precisa entender que é preciso buscar primeiro o Senhor, é preciso conhecê-lo, é preciso obedecer, é preciso temer e é preciso amá-lo. E olha só, e é preciso louvar, ou seja, olha o que a Bíblia diz sobre louvor ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 92, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: Salmo 92, versículo 1 e 2, você que está aí comigo, abra aí em nome de Jesus, Salmo 92, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, olha o que diz aqui no Salmo 92, versículo 1 e 2, ele diz assim, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí ele diz no 2, para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Olha que coisa linda. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Isso aqui é uma declaração de alguém que ama a Deus. É uma declaração de alguém que adora o Senhor. É uma declaração de alguém que tem intimidade com Deus. Ele está preenchido. Ele está preenchido, ele está realizado. Por ele viver uma vida na presença de Deus, porque ele diz bom porque ele experimentou, bom porque só um bom que é Deus, bom porque ele sente isso em si, bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome. Aí ele declara, Altíssimo. Então é preciso nós entender a questão da adoração a Deus pelos louvores, da nossa vida louvar ao Senhor, dos nossos dias louvarem ao Senhor, dar glórias a Ele. Olha só, salmista aqui de intimidade com Deus. E nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Essa geração precisa buscar essa intimidade com Deus. Essa geração precisa buscar louvar a Deus, precisa buscar cantar ao Senhor, precisa abrir a tua boca e louvar e se alegrar com a presença de Deus na tua vida. Mas olha só, o Salmo 100 ainda fala mais ainda, também, continua falando também sobre isso. Ele diz no versículo 4, ele diz assim, entra pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizer o nome do Senhor. Quem quer ter uma intimidade com Deus tem alegria. E quem tem alegria, ele louva, ele canta. Ele se declara por meio dos louvores a esse Deus. A igreja precisa declarar-se a Deus por meio dos seus louvores. E os louvores não é louvores para homem, é louvores que glorifica, que exalta, que bendiga ao Senhor, que conta as suas obras, as suas maravilhas. É esse louvor que nós temos que direcionar a Deus. É esse coração grato que nós temos que nos direcionar ao Senhor. Nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos estar íntimo de Deus. Os tempos estão passando, os dias estão próximos, a vinda do Senhor está às portas. Então é hora da humanidade buscar uma intimidade com Deus. É hora da humanidade buscar a presença do Senhor. Buscar essa intimidade, e para ter essa intimidade com Deus, por isso que eu coloquei esse título, no meu coração veio esse título, buscando intimidade com Deus, porque para mim buscar essa intimidade com Deus, eu vou passar por isso aqui, para me alcançar essa intimidade com Deus, eu vou passar por uma ação de busca ao Senhor, eu vou passar por um conhecimento, procurar conhecer e viver com Deus, eu vou procurar obedecer a sua palavra, e aí sim, ainda mais, temer ao Senhor, amá-lo, louvá-lo, e isso traz a intimidade ao homem. O homem se torna íntimo de Deus. Abraão foi considerado do Senhor amigo de Deus. Nós, seres humanos, temos que ter esse mesmo exemplo de Abraão, ser chamados amigo de Deus. É lógico que a igreja é a noiva do Senhor, é lógico que a igreja ela é o corpo de Cristo, mas nós, pela intimidade, nos tornamos amigos de Deus. Pela fé, pela adoração, ou seja, pela certeza, a esperança nele. Traz isso, traz essa intimidade ao homem. Louvar ao Senhor. Mas olha só o que diz em Hebreus forte também. Abre aí Hebreus capítulo 13. Hebreus lá no final. Ou seja, antes de Tiago aí, em nome de Jesus, Hebreus, para a glória de Deus. Depois de Tito.
Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, no versículo, olha só que bênção de Deus. 13, versículo 15, ele diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha que louvor maravilhoso, o louvor que confessa o nome do Senhor. Fruto dos lábios que confessa o seu nome, ou seja, ser seguidor de Cristo envolve ser levita do Senhor, louvar o nome do Senhor. Ou seja, Deus, Senhor Jesus, ele é digno de ser louvado pela igreja. Ele é digno de ser louvado por mim e por você, que somos a igreja. Ele é digno de ser louvado pela humanidade inteira. Ele é digno. Agora é preciso conhecer ele. É preciso buscar a presença dele. E esse momento que nós estamos vivendo é para a humanidade entender que sem ele não é nada, que precisa dele. Precisa do Senhor. E a humanidade precisa entender o quanto dependemos de Deus. E ele é digno de louvor. Então, se eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu preciso louvar. Ou seja, fruto dos lábios tem que sair da minha boca, que louva o Senhor. Esses frutos dos lábios é viver uma vida digna diante de Deus. Uma vida reta diante do Senhor, aliás. Uma vida cheia de Deus no nosso meio. Ou seja, é palavras de edificação que saem da nossa boca. Palavras de profeta que saem da nossa boca. Palavra que sai da nossa boca de edificar, de abençoar as vidas. Ou seja, palavras que confessam a grandeza de Deus. Palavras que exaltam o nome do Senhor. Louvores a Deus no meio de uma geração pecaminosa, no meio de uma geração distante de Deus. Eu e você precisamos ter esse cântico de Deus na nossa vida, na nossa boca, algo que vai abençoar as pessoas quando sair da nossa boca, palavras que vai edificar a vida espiritual das pessoas. E isso é as nossas orações, os nossos clamores para que as vidas se cheguem a Deus e as vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. É claro que nós, igreja, nos reunimos e nós, na nossa casa, onde estiver, e louvamos a Deus com nossos cântico que glorifica, que conta a grandeza de Deus, cântico que exalta o Senhor, cântico que declara que eu o amo, cântico que declara, louvores que declara a minha paixão, o meu amor por Ele, a minha confiança no seu poder, no seu nome, na sua salvação, o poder da mensagem da cruz, daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Só há um Deus, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os nossos olhos têm que estar voltados para a cruz, os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus, os nossos olhos têm que estar voltados para os céus, para Deus, crendo no Senhor, acreditando no poder de Deus, louvando e exaltando a Ele todo o tempo. Parar de ficar, muitas das vezes, deixando com que saiam palavras infrutíferas das nossas bocas, mas deixando com que o nosso coração se encha da palavra. E quando nos enchemos da palavra, essa intimidade com Deus vai nos fazer deixar sair o louvor que glorifica o Senhor. Então, igreja, homem, mulher, cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem agora online, você que vai ouvir depois, entendam uma coisa: nós estamos em um tempo ainda mais apertado e precisamos buscar ter essa intimidade com o Senhor. Não se engane, não se engane. Jesus está voltando, está bem próximo, não se engane. E olha só, sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Para mim ter essa intimidade com Deus e continuar buscando essa intimidade com Deus, eu preciso adorar o Senhor. É preciso haver adoração a Deus. Olha só, eu sei que você conhece, você já deve ter ouvido até pregação sobre essa passagem, mas abra aí comigo em João 4, 20. João 4, 20, capítulo 4, versículo 20, para a glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. João 4, 20. Deus é bom. Maravilhoso é o Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 20. João capítulo 4, a partir do versículo 20, glória a Deus. Ele diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais adoradores, que o adoram assim. Olha só, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só que coisa forte. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, se eu quero buscar essa intimidade, eu preciso entender que essa intimidade eu alcanço pela minha adoração ao Senhor. E a adoração a Deus, como Jesus ensina aqui à mulher samaritana, ela é em espírito e em verdade. É preciso nascer de novo para entender essa adoração. Nascer do Espírito, nascer da água, nascer em Cristo Jesus, ser nova criatura. Jesus, a palavra de Deus, é a verdade. O Espírito Santo que revela essa verdade. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso receber Jesus. Eu preciso, quando eu recebo Jesus, eu entendo esse princípio de adoração. Eu adoro ao Senhor, crendo em Cristo Jesus, pela manifestação do Espírito Santo em minha vida. E eu adoro o Senhor em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso levantar uma adoração ao Senhor. Mas é importantíssimo e é fundamental a igreja junta, levantando uma só voz e adorando ao Senhor. Nós estamos online e aqui nós podemos levantar a voz e glorificar o nome desse Deus. Adorar ao Senhor, deixar com que o Espírito Santo venha nos encher, nos preencher da plenitude dele, para que esse fogo seja derramado em nós e nós possamos entender que a adoração ao Senhor é algo que manifesta a presença do Espírito Santo, é algo que manifesta a palavra. Eu e você adoramos pela palavra, a verdade, em espírito e em verdade, na verdade, em Cristo Jesus. Quando nós vamos à igreja, quando nos reunimos à igreja, nós nos reunimos ali para ouvir a palavra, para receber a manifestação do Espírito Santo, para ali louvar ao Senhor, adorar a Deus. Isso é buscar uma intimidade com Deus. Isso é adquirir uma intimidade com o Senhor. Nossa adoração. Olha só, no livro de Lucas, no capítulo 4, ele diz o seguinte: a tentação de Jesus, chega uma hora que, no capítulo 4, no versículo 8, chega uma hora, olha só o quanto é importante a adoração. Eu sempre falo isso na igreja, eu vou falar aqui para você também. Olha só, capítulo 4 de Lucas, no versículo 8, ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele dará culto. Só a ele cultuará, só a ele adorarás. Satanás, ele deseja ter essa adoração também, porque a adoração, ela é importante. A adoração a Deus, ela é importante. A adoração, eu quero te dizer que a adoração é um amor profundo e respeitoso. Então, o diabo, ele quer isso. Ele quer esse amor profundo pelas coisas terrenas, porque ele levou Jesus a um monte alto, mostrou todos os reinos da terra e disse: se eu te darei tudo, porque foi minha entrega, eu posso dar a quem eu quero. Eu te darei tudo, se tu se dobrar e me adorares. Se ajoelhar e me adorares. Me adorar. Tudo isso é teu. Jesus, ele fala no versículo 8, ele diz assim, no versículo 8, vai-te, Satanás, porque está escrito, Jesus usando a palavra, está escrito, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele darás culto, só a ele servirá. Olha só, então há uma intenção do diabo de ter essa adoração minha e sua. Porque quando eu o adoro, então eu tenho um amor profundo nele e tenho um respeito nele. Então eu passo a respeitar e eu passo a amar profundamente. Então, se eu quero ser um adorador e ter essa intimidade com Deus, eu tenho que entender que o meu amor por Deus, ele é profundo e respeitoso. E isso é uma adoração a Deus. Ou seja, uma ação pela qual eu e você devemos assumir isso. Esse amor e esse respeito por Deus. Isso é a adoração ao Senhor. E o diabo, ele almeja isso de mim e de você.
Muitas das vezes querendo nos curvar diante dele pelo medo, pelo susto, ou seja, as palavras negativas, pela mentira, porque ele vai usar isso para fazer com que o homem se curva a ele, com medo. Como nós recebemos ligação de pessoa assustada, com medo de morrer, por causa das mentiras da mídia, por causa das mentiras das redes sociais, muitas das vezes, e muitas das vezes a pessoa está tão com medo que ela dificilmente ela quer ouvir aquilo que é verdade, porque a verdade parece uma coisa impossível. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo trabalha assim, para trazer a adoração do homem a ele. Ele almejava a adoração de Jesus, e a adoração é algo que o diabo procura, mas a adoração minha e sua, ela pertence a Deus. Esse amor nosso pertence ao Senhor. Esse respeito é a Ele. Essa ação a qual eu devo ter e assumir, ou seja, a adoração é uma ação pela qual eu e você devemos assumir que nós dependemos de Deus. Isso é adorar o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Olha só. Para terminar, nós temos aqui também o livro de Salmo, para terminar falando de adoração, para nós caminhar para o último. A adoração está falando aí em Salmo 95, versículo 6, Salmo 95, versículo 6, para a glória de Jesus. 95, versículo 6, ele diz assim, Salmo 95, versículo 6 diz, vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ou seja, o salmista aqui o salmista está chamando as pessoas a refugiar-se em Deus, a adorar o Senhor, a vir a Ele. Ele diz, vinde, vamos, nos dobremos diante do Senhor e o adoremos. Ou seja, a adorar o Senhor é algo fundamental para quem quer uma intimidade com Ele, para quem quer conhecer mais, para quem quer conhecê-lo mais ainda. A adoração, ela é fundamental. Então, é fundamental ter esses princípios na nossa vida, essas ações na nossa vida, para alcançar uma intimidade maior com Deus. Sem isso, nós não vamos alcançar essa intimidade com Deus, em nome de Jesus. Agora, o último, eu quero falar aqui, para mim ter uma intimidade, buscar uma intimidade com Deus, eu busco essa intimidade por meio da oração. Olha o que diz aí em Romanos, vamos lá. Romanos 8, novamente, Romanos 8, em nome de Jesus. No versículo agora, Romanos 8, no versículo 26, 27, 8, 26, 27, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Romanos 8, 27, Romanos 8, 26 ao 27 diz assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só, no versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito, ele nos dá força, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Olha só, a oração, ela traz essa intimidade com Deus, porque a oração, ela envolve a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele capacita o homem a orar. Por isso, muitas das vezes, tem pessoas que dizem, eu não sei orar. Mas a atitude, a ação sua em orar, em buscar esse momento de oração com Deus, vai te fazer capacitado e capacitada a falar com Deus por meio da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te capacitar e ele vai direcionar como convém chegar diante de Deus, trazendo a mim e a você uma intensa intimidade com Deus, porque eu passo a ter essa intimidade com o Senhor. Olha só o que diz em Efésios, em nome de Jesus. Eu estou sendo bem breve para que não fique bem prolongado. Olha só o que diz em Efésios, no capítulo 6, 18, ele diz o seguinte, 6, 18, ele diz assim, olha só. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Olha só, até Jesus mesmo falou ali para os discípulos, olha, vigiai e orai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, ela traz a intimidade e nos fortalece na nossa caminhada. Aqui, nesse versículo, a Bíblia diz que em Efésios, capítulo 6 e 18, diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. A oração, a vigilância acompanha-se e traz-nos uma intimidade com Deus. É preciso ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus é preciso ter uma vida de oração em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo conhece, a Bíblia diz, orai sem cessar. Ou em outra versão diz, orai constantemente, sem parar. Deixa eu te dizer uma coisa. Para terminar, para a gente orar, no Salmos 16 e 11, ele diz o seguinte. Salmo 16 e 11, ele diz assim. Olha só o que diz aqui, Salmo 16 e 11. Ele diz o seguinte, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha só o que o salmista diz aqui. Na tua presença há abundância de alegria. É preciso entender o quanto é importante a nossa intimidade com Deus. O quanto é importante ter uma intimidade com o Senhor. Nós, seres humanos, homem, seja nós cristão ou não, é preciso entender e saber e ouvir isso, que é importante ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus nos traz a certeza daquilo que Deus tem para a nossa vida e quer para a nossa vida. Nos traz o conhecimento das vontades de Deus e dos propósitos, dos pensamentos de Deus, como diz em Jeremias, os pensamentos que Deus tem sobre a nossa vida, pensamento de bem, não de mal, de fazer o que é bom e não de fazer o que é mal. Mas nós precisamos dessa intimidade. Intimidade é conhecer, é estar próximo, é poder estar próximo, é poder compartilhar os nossos momentos difíceis, mas também é preciso compartilhar nossas conquistas, nossos desafios. É preciso ter liberdade. Então, para mim ter essa liberdade com Deus, eu preciso ser fiel e leal a Ele, eu preciso buscar a sua presença, eu preciso conhecer, eu preciso obedecer, eu preciso temer, eu preciso amar o Senhor, eu preciso louvar, bendizer as suas grandezas, o seu amor, eu preciso adorar e eu preciso orar ao Senhor, eu preciso ter uma vida de oração, é preciso também jejuar, é preciso ter um momento de busca e constantemente estar na presença do Senhor, como diz o salmista, que ele diz assim, que na presença de Deus há abundância de alegria. Gente, é preciso entender que na presença de Deus tem alegria sim. No meio às dificuldades, às circunstâncias que nós passamos, momentos que passamos, não importa. O cristão que tem intimidade com Deus, ele tem abundância de alegria na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, que fala sobre buscar intimidade com Deus. Busca intimidade com Deus. Tira essa semana e busca intimidade com o Senhor, busca intimidade com esse Deus maravilhoso, que Ele venha a ser glorificado através da sua vida, que nesse momento difícil você não baixe a sua cabeça, que nesse momento difícil você não venha se entregar, você não venha baixar a sua guarda, mas venha levantar a espada da salvação, a palavra da verdade no teu coração e venha viver a cada dia essa intimidade que é linda com o Senhor, que traz alegria ao nosso coração. Jesus Cristo possa cada dia te fortalecer em nome do Senhor. Eu quero aqui fazer uma oração. Espero que você tenha recebido esta palavra e você que vai ouvir este vídeo, receba esta palavra e seja abençoado para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe tremendamente por meio desta palavra. Não tem coisas mais importantes no tempo que nós estamos vivendo do que buscar a intimidade com Deus. Pense nisso. Intimidade com o Senhor. Não é algo impossível, é algo possível. Por meio dessas ações, nós alcançamos essa intimidade com o Senhor. Todo homem, seja ele leigo ou não, ele é o dever de cada um temer ao Senhor. É o dever de cada homem que quer alcançar a salvação, viver na presença dele e buscar a presença do Senhor. Vou dizer mais uma coisa, adorem ao Senhor, adorem a Deus, busque a sua presença em nome de Jesus para a glória de Deus. Vocês todos que estão me ouvindo, Deus tem levantado esta palavra hoje para falar com você, para falar comigo, com todos aqueles que vão ter acesso a essa palavra. Nós precisamos ser íntimos de Deus. E íntimo de Deus significa João. Ele tinha o quê com Jesus?
ele tinha uma intimidade, ele chegava próximo de Jesus, ele colocava sua cabeça sobre os seus ombros, sobre o seu peito e dormia no peito dele e ali descansava no Senhor. Maria se lançava aos pés do Senhor para aprender. Maria, a pecadora, traz o seu melhor unguento, ungiu Jesus, olha só, buscando estar perto, próximo, tendo ali uma intimidade com o Senhor. Assim eu quero orar pela tua vida mais uma vez, você que chegou depois da oração no começo, e você que está aí desde o começo. Deus te abençoe, te dê força. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você, com toda a sua fé que você tem no coração, com todo esse amor que você tem por Deus, toda essa convicção, essa certeza que você tem aí pelo Senhor, que você estiver com alguém aí na tua casa, pega na mão dessa pessoa em nome de Jesus, e aí você vai orar profetizando sobre a vida um dos outros aí, e de todos os seus parentes, família, todos os amigos, irmãos, em nome de Jesus. Você que está sozinho aí, levanta tuas mãos aos céus e começa a colocar aí diante do Senhor aí a tua vida, buscando a presença de Deus, buscando aí com fé, profetizando em nome de Jesus. E profetizando sobre essa geração, para que esse mal venha a ser quebrado, venha a ser destruído, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E viemos voltar ao normal, segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, Pai, nesse momento nós nos encontramos aqui, meu Deus, reunidos. Eu sei, meu Deus, que a tua igreja nesse momento está reunida, alguns, meu Deus, distante um dos outros, mas eu sei que pelo Espírito Santo, pela palavra, nós estamos, meu Deus, unidos, meu Deus, como corpo de Cristo, como membros do mesmo corpo, e eu peço que o Senhor visite a cada um, que o Senhor venha tocar na vida de cada um nesta hora, que esta palavra venha falar ao seu coração, que os seus corações venham ser tocados, que os seus corações venham ser animados pela palavra e pelo agir, Senhor, que eles venham ser preenchidos, que eles venham ser, meu Deus, Pai, capacitados e que venham ser tocados pelo poder da palavra do Espírito Santo, a se animar nessa semana e buscar ainda mais a tua presença, Senhor, buscar ainda mais qualificar a sua intimidade, como Abraão, meu Deus, que ouviu a tua voz e seguiu para uma terra que não sabia onde era, mas ele conseguiu andar e conseguiu ir, meu Deus, confiando no Senhor e sendo direcionado por ti. Meu Deus, nos ajuda a ter essa mesma fé, essa mesma perseverança e esperança, Senhor, e ser chamado amigo de Deus, assim, meu Deus, como Noé, que foi chamado homem que andaram com o Senhor, meu Deus, eu oro para que essa igreja do Senhor venha andar com o Senhor, a igreja do Senhor venha caminhar com o Senhor, meu Deus, e que essa geração ela seja impactada por essa igreja que nesse momento está reunida aqui, venha ser impactada com cada um, pelo mover do Espírito em sua vida, pelo poder da palavra, pela boca de Deus que será nessa nação e nessa geração, Senhor, e aonde estiver, no Brasil, ou América, ou Espanha, ou, meu Deus, Pai, aonde estiverem, que o poder de Deus seja, meu Pai, derramado sobre cada um, sejam capacitados e busquem a tua presença, busquem a intimidade com o Senhor, ser fortalecido, alegrai-vos em tudo, Senhor, é momento difícil, Senhor, é momento triste, Senhor, que nos afastaram fisicamente, Senhor, mas, Senhor, meu Deus, é momento que nós devemos, meu Deus, também refletir, aproveitar, meu Deus, para nos qualificar naquilo que não estávamos qualificados, para acordar para aquilo que estávamos dormindo e cochilando, Senhor, desperta a tua igreja na área, meu Deus, que precisa ser despertada, a cada um que agora está me ouvindo e está orando comigo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, meu Deus, ter olhos para olhar para dentro de nós e, meu Deus, e começar a analisar, meu Deus, a nossa vida e ver, meu Deus, Pai, pela revelação da palavra e do Espírito Santo, aquilo que precisa ser, meu Deus, tratado, aquilo que precisa ser restituído, ser restaurado, para que possamos ter a ação de Neemias e de Esdras, meu Deus, de interesse de restaurar, de edificar, para que nos tornamos seguros diante da tua presença e nossa família segura diante da tua presença e nossos irmãos e irmãs em Cristo seguros, meu Deus, na tua presença. Assim eu oro para que a igreja venha se edificar, se restaurar a cada dia, não só nós aqui, mas oro pelas igrejas, a igreja do Senhor espalhada por essa terra, nessa geração, para que seja alcançada pela palavra da verdade. Pai amado e Pai querido, eu oro
Meu Deus, Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, calar a boca dos mentirosos, meu Deus, dos falsos, meu Deus, mas a boca, meu Deus, daqueles que falam a verdade, daqueles que vivem a palavra, estão na rocha, Senhor, que seja escancarada como, meu Deus, trombeta de Deus nessa geração, para anunciar a verdade e quebrar toda maldição e todo mal, em nome de Jesus, meu Deus, sabendo assim, meu Deus, a manifestação do Senhor, e todos sabendo que o Senhor é Deus, que usa os teus profetas, usa os teus filhos e filhas, meu Deus, Pai, a tua igreja, ela é, meu Deus, Pai, a boca do Senhor na terra, que foi chamada para anunciar a grandeza do Senhor, meu Deus, que foi chamada para ter intimidade com o Senhor. A igreja, ela é considerada a noiva, meu Deus, o Senhor faz um paralelo, meu Deus, com o relacionamento, o casamento humano, mas esse casamento é um paralelo com a aliança eterna que o Senhor fez por meio de Jesus Cristo com a tua igreja, e eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a tua igreja, para entender esse princípio, um princípio de intimidade. Quando se tem um relacionamento assim, intimidade, tem-se a fidelidade, meu Deus, tem-se, meu Deus, Pai, uma vida leal, meu Deus, Pai, uma vida que te busca, que te adora, meu Deus, e que não se mancha, que não se suja, assim como diz em Efésios. Eu oro, meu Deus, para que a tua igreja venha viver nesse tempo, meu Deus, venha entender o quanto é importante essa intimidade, porque essa intimidade com o Senhor nos traz a santidade, essa intimidade com o Senhor nos traz a lealdade contigo, meu Deus, nos traz a fidelidade com o Senhor, meu Deus, viver uma vida separada daquilo que é pecado, daquilo que mancha as vestes espiritual do homem. Eu oro, meu Deus, para que a tua igreja e o homem, meu Deus, mesmo que ainda não te conheceu nessa geração, possa ser impactado, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, com a tua palavra, que essa situação venha cooperar, meu Deus, para o bem daqueles que amam o Senhor, mas também, meu Deus, Pai, cooperando para o bem daqueles que amam a ti, meu Deus, venha ser um instrumento na mão do Senhor, para levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, para que entendam, meu Deus, o quanto é bom estar diante de ti, que até mesmo em uma situação má dessa e ruim, Deus, coopera para o bem nosso, porque o Senhor é Deus que nos defende e que nos guarda. Assim eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas que pararam agora para ouvir esta palavra, para cultuar e adorar o Senhor. Cada um deles, meu Deus, que parou todos os seus fazeres, todo o seu momento ali, e, meu Deus, Pai, para estar atento àquilo que o Senhor vem falar pela palavra, aquilo que o Senhor falou pela palavra. Assim eu oro por todos esses que estão aqui diante, meu Deus, de mim, meu Deus, diante da tua presença, ouvindo a tua palavra. Meu Deus, eu oro para que sejam abençoados aqueles que vão ouvir depois, Senhor, e vão ver esse vídeo, mas vão ser abençoados, eu oro também em nome de Jesus. Pai, guarda os nossos parentes, guarda os nossos, meu Deus, Pai, familiares, nossa casa, protege e livra de toda mal e de toda enfermidade. Eu oro, meu Deus, por aquele irmão que pediu oração, Senhor, meu Deus, Pai Carlos, que o Senhor abençoe aquele irmão que mora do outro lado, mas pediu oração, eu peço que o Senhor o abençoe. Meu Deus, oro por aquela irmã que em desespero pediu oração, Senhor, que o Senhor abençoe também, em nome de Jesus. E eu oro, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por um momento de angústia, difícil, que nós nem conhecemos, mas eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão e visita ele, meu Deus, e visita ela, em nome de Jesus. Oro, meu Deus, aqui, meu Deus, pelos meus parentes no Brasil e aqui, e na América e na França, em todo lugar, na Espanha, mas eu oro também por cada irmão que está aqui também, que coloque seus parentes agora diante do Senhor, sua casa, para que o Espírito Santo se manifeste a cada dia. Meu Deus, os seus corações sejam aquebrantados. Eu oro, meu Deus, por cada irmão, meu Deus, Pai, da nossa igreja, cada irmão, meu Deus, das igrejas, dos pastores vizinhos, meu Deus, de toda a área, sejam abençoados em nome de Jesus, e assim eu oro para que a bênção de Deus seja derramada. Meu Deus, mas que os nossos corações venham entender que há meu Deus, uma necessidade e um dever de temer o Senhor e de ser fiel e leal a Ti e buscar uma intimidade com o Senhor. Assim eu oro, agradecendo a Ti, meu Pai, por este momento, agradecendo a Ti por estas vidas, agradecendo a Ti por cada um dos seus parentes, agradecendo a Ti por cada um dos nossos irmãos em Cristo, meu Deus, que frequenta conosco, que tem nos visitado aqui quando nos reunimos. Assim eu oro para que o Senhor abençoe cada um em o nome de Jesus. E desde já, todos aonde estiverem, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando vocês aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vi que tem algumas pessoas aqui, parente, tem a tia Carli aí, tia Leda também está aí, em nome de Jesus. Léo, que Deus abençoe vocês. E tem outras pessoas que subiu ali, que eu não vi, meu primo Alex. Todos, mando um abraço para todos aí, em nome de Jesus. Né? Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes no Senhor. Saiba que tudo tem um tempo determinado para Deus e vai ter o tempo determinado para que tudo isso venha acalmar-se, né? Tudo isso venha acabar em nome de Jesus. Tá aí o Carlos, o velho aí, a Cíntia, glória a Deus, aleluia. Paulo, Sejão, Deus abençoe. Nossa irmã Fabiana. Pessoal, estou com saudade, repito várias vezes aqui, não vou cansar de repetir.
de estar junto. Lógico que é muito importante isso aqui, irmã Maria, paz de Jesus. É muito importante isso aqui que nós estamos fazendo, tá compartilhando a palavra do Senhor. Fico muito feliz de ver o interesse de vocês, de receber a palavra, de estar aí conosco, aí recebendo a palavra. Isso é muito importante para a glória de Deus, nos fortalecendo junto. Eu sei que nós possamos pegar a Bíblia em nossa casa, ler, estudar, ter um tempo com Deus, receber a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Mas esse momento aqui, também é especial, ele é algo maravilhoso, onde Deus fala com todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus se manifesta para a glória de Deus. Quero agradecer a participação de todos vocês, daqueles que vão ver o vídeo depois. Muitas das vezes não vai ver agora online, mas vão ver depois. Eu oro para que Deus o abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Desde já agradeço a cada um para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E se vocês precisarem de alguma oração, de alguma coisa, vocês que têm o nosso número aí, mande para nós aí o pedido aí de oração e nós vamos estar orando por vocês e também pedimos oração a cada um de vocês. E assim vamos estar um intercedendo pelo outro para a glória de Deus, em nome de Jesus. Felipe, um abraço, Deus abençoe também. O Felipe, tem a Giovana aí, eu vi que estava aí também. Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham entendido bem a palavra do Senhor dessa noite, aquilo que Deus tinha para falar conosco. Isso não fica só aqui, isso se repete continuamente. A gente tem que buscar a meditar nessa palavra do Senhor. É muito importante a intimidade com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um abração para todos, em nome de Jesus. Espero que minha mãe ainda esteja aí, com meu pai assistindo. Um abraço, um beijo para vocês. E que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos com saudade de todos vocês, mas nós vamos estar indo por aqui, por enquanto, até Deus permitir voltar a estar com nossos cultos ali no templo, tá? Adorando ao Senhor ali no templo junto, em nome de Jesus. Mas até aí, nós vamos continuar aqui juntos, em espírito, adorando ao nosso Senhor. Qualquer dúvida, nos ligue, nos mande aí uma mensagem, que nós vamos estar respondendo, ou nos ligue para a glória de Deus. Amém? Amém, Yasmin. Palavra abençoada, glória a Deus, verdade. Glória a Deus. Tem falado muito comigo também e tenho certeza que falou o coração de cada um de vocês. Como eu falei no último vídeo, a vontade é ficar aqui, né? Conversando, falando com vocês, mas nós temos o tempo aqui para parar, em nome de Jesus. Espero que vocês continuem firme aí. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Quero agradecer cada um de vocês por tudo que vocês têm feito por nós, por todas as mensagens de ontem e tudo em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um abração para todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, para a glória de Jesus. Se tem alguém aqui que eu esqueci de falar o nome, de cumprimentar e agradecer a sua participação, fica aqui o meu perdão, minha desculpa. Não sei se meu primo Ziel entrou aí, mas deixo aqui um abraço, em nome de Jesus. Talvez vai ver depois. Manda um abração para ele, em nome de Jesus. Larissa aí, abraço, em nome de Jesus também, para a glória de Deus. Um abração. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.